Olá, mestre Fábio Gugel, uma honra falar com você aqui para o site MMA Debate de Belo Horizonte. Mestre, conta um pouco para a gente, você que é nascido no Rio de Janeiro, apesar do seu grande legado ter sido constituído em São Paulo, conta um pouco para a gente como é que foi o seu início nas artes marciais, né? Como, se você já começou treinando jiu-jitsu mesmo, ou mais novo você treinava alguma modalidade. Conta um pouco para a gente desse seu início e o seu envolvimento com as artes marciais. Oi, Floresto. Pô, um prazer falar com vocês aí. Então, cara, eu sou carioca, né? Ou pelo menos fui carioca. Já estou morando em São Paulo há quase 25 anos, mas comecei jiu-jitsu no Rio de Janeiro quando eu tinha 13 anos de idade. Antes disso, eu me matriculei no Karatê. Eu queria fazer uma arte marcial e, e o Karatê tinha uma escola que era relativamente perto da minha casa. O Karatê era bem mais conhecido na época do que o Jiu-Jitsu, a gente está falando aí do início da década de 80. E eu comecei no Karatê por alguns meses e fui levado para o Jiu-Jitsu através de um amigo que, quando eu brincava com ele de luta, coisa e tal, tomava um monte de nó, não entendia nada do que estava acontecendo. Já pude experimentar a eficiência do Jiu-Jitsu ali no começo. E aí eu busquei uma academia que um amigo meu da escola treinava, e eu comecei a treinar nessa academia com o mestre Toninho, que coincidentemente foi quem fez a introdução do meu mestre do Jacaré na Academia Gracie também na década de 70. Então eu fiquei nessa academia por alguns meses e aí essa academia fechou, na academia bem pequena, mas eu tive uma iniciação bem bacana. E aí eu me mudei pro Jacaré e aí comecei realmente a minha vida no jiu-jitsu e de lá nunca sairei. Mestre, a gente sabe que mais ou menos quando você tinha ali 23, 24 anos, você foi para São Paulo e lá já estava, se eu não me engano, o mestre Marcelo Bering, né? E todo mundo é unânime em falar que o Marcelo Bering e você são os grandes responsáveis para o jiu-jitsu de São Paulo hoje ser esse jiu-jitsu tão competitivo e tão bom em termos de qualidade. Conta um pouco para a gente dessa época que você, há mais de 20 anos atrás, desbravou e decidiu ir para São Paulo montar sua equipe. Essa mudança para São Paulo aconteceu exatamente quando eu tinha 23 para 24 anos, como você falou. Eu já ia para São Paulo com relativa frequência por conta do próprio Marcelo. Quer dizer, o Marcelo foi um cara muito importante na minha formação também, me ajudou muito no meu jiu-jitsu e na vida como um todo, era um grande amigo. E ele sempre me levava para São Paulo, passava semanas com ele lá treinando, nas minhas férias. Eu sempre tinha esse costume de fazer esses camps com ele lá. E aí pintou a oportunidade de realmente, o Rio de Janeiro estava ficando pequeno, eu tinha na época 23 anos, uma academia já lotada, eu já não via muito mais como crescer lá no Rio. E aí eu decidi que eu precisava sair. Então eu tinha a opção de ir para os Estados Unidos e tentar a vida fora do Brasil, mas eu ainda estava muito na minha fase competitiva, e eu achava que sair do Brasil ia me afastar muito do meu treinamento, e por isso eu decidi ir para São Paulo. E acho que foi uma escolha bem acertada, fico muito feliz das pessoas reconhecerem a minha importância no Jiu-Jitsu paulista. Eu acho que o Jiu-Jitsu São Paulo hoje realmente, se não for o melhor, é um dos, com certeza está entre os 3 melhores do Brasil, com diversos talentos, diversos campeões mundiais, não só da minha escola, mas de outras escolas também. Então acho que o Marcelo tem um papel, obviamente, desbravador muito mais do que o meu, mas eu fico feliz de ter contribuído aí para a evolução do Jiu-Jitsu paulista. Mestre, o saudoso e grande mestre Hollis Gracie, ele graduou apenas seis níveis preta, né, no jiu-jitsu, e o último dele, se eu não me engano, foi o seu mestre, o Jacaré. Confere essa informação, professor? Sim, ele foi o último graduado, antes do Rod falecer. E tem uma coincidência legal que o Hollis, ele é, na verdade, o responsável pelas 2 maiores equipes do Jiu-Jitsu mundial, né? Se eu for pegar a Gracie Barra e a Allianz, são linhagens do Hollis, né? Diretamente, tanto o Jacaré quanto o Carlinhos.
Eu acho que existe um marco muito grande na história do jiu-jitsu, que é antes do Rolls e depois do Rolls. O Rolls foi um cara muito aberto aí à evolução, né? Foi um cara que foi buscar técnica em outros lugares, em outras lutas, e incorporou essas técnicas ao jiu-jitsu. Então acho que é um fato importante aí das pessoas entenderem também, um fato histórico que explica bastante, né, o que a gente vive hoje. Quando você começou o seu envolvimento com o jiu-jitsu lá no Rio de Janeiro, quem que eram as suas inspirações? Aquelas pessoas que você via e eram seus ídolos dentro do jiu-jitsu? Eu tive várias influências no jiu-jitsu na minha adolescência, na minha juventude, não só em termos de competição, mas em termos realmente da minha formação, né? Então, a Academia do Jacaré sempre foi uma academia muito aberta a todos os praticantes de jiu-jitsu. Jacaré tinha amigos em todas as escolas, então a gente recebia visitas desde o pessoal do Carson até a família Grace, que treinava com a gente bastante. Nessa época o Jacaré já treinava na Academia Grace do Maitá, né, com o Rickson, e a gente tinha uma relação muito legal lá. Eu acho que o Rickson foi minha grande inspiração enquanto competidor, né? Foi um cara que realmente era muito fora de série, muito acima, né, de todos da geração dele, e foi com certeza uma grande inspiração em termos de competição. Mas tiveram muitos outros, né? Os próprios mestres que foram recém-graduados agora em Vegas, Maurição, o Márcio Macarrão, que foram contemporâneos do Jacaré na Academia do Rolls. Essas pessoas também tiveram uma grande influência na minha formação dentro do jiu-jitsu. Então são muitos para falar, acho que ficaria difícil de eleger, mas acho que em termos de competição, com certeza o Rickson. Mestre, você em muitos momentos conviveu com o mestre Marcelo Bering, né? Conta um pouco pra gente, pro pessoal mais novo que não acompanhou, quem era o Marcelo Bering em termos de talento. Muita gente o considera o melhor faixa preta do mestre Rickson Gracie. Conta um pouco pra gente como é que ele era como pessoa também. Muita gente fala que ele era uma pessoa muito generosa, muito alegre, enfim. Conta um pouco pra gente quem foi o mestre Marcelo Bering. Olha, cara, o Marcelo, antes de qualquer coisa, como eu falei na primeira pergunta, foi um cara que sempre abriu as portas, né, para mim, em todos os sentidos, né, da academia dele, da casa dele. Um cara que me ensinou muito jiu-jitsu, não só dentro, mas fora do tatame também. E em termos técnicos, cara, era um cara extremamente talentoso. Eu acho que sem dúvida nenhuma ele era o melhor aluno do Rickson, embora ele tenha uma formação antes disso também, até porque ele vem de uma família de lutadores. Então ele teve uma formação com o mestre João Alberto Barreto, Álvaro Barreto, treinou obviamente com o pai dele, com o irmão, também com o Silvio. Então assim, ele tinha uma formação antes de ir para a Academia do Rickson, e depois ele se desenvolve lá de uma forma realmente que botou ele num outro nível de jiu-jitsu. Foi um dos caras que mais me ensinou jiu-jitsu na minha vida. Me ensinou tudo que eu aprendi em termos de vale tudo, eu aprendi com ele. Um cara extremamente generoso, um grande amigo e com certeza uma das maiores perdas que eu tive na minha vida. Mestre, você é o grande líder da Aliança, que é talvez a maior equipe de jiu-jitsu de competição do Brasil. Conta um pouco pra gente como é que funciona a sua academia, se é uma academia voltada simplesmente para o jiu-jitsu de competição, ou também ela dá aula para médicos, advogados, seja qualquer tipo de pessoa, como defesa pessoal também. E conta pra gente se em algum momento, quando você fundou a academia, você imaginava que ela se tornaria uma referência dentro do jiu-jitsu no mundo todo. A minha academia é uma academia, obviamente, voltada para o jiu-jitsu para todos. É como eu acredito que o jiu-jitsu deve ser ensinado. Para te dar um número, para que você possa entender o quanto isso é verdadeiro, nossa academia hoje oferece mais de 100 horários semanais, né, em diversos níveis de aula, de turma, e apenas 5 são voltados para a competição.
Então, assim, 5%, pouco menos até de 5% das minhas aulas são voltadas para os competidores exclusivamente. Então, é uma academia totalmente voltada para o jiu-jitsu para todo mundo, né? Para realmente trazer um bem-estar para as pessoas e todos os benefícios que o jiu-jitsu pode trazer na questão aí de você aprender a lidar com seus problemas de uma forma mais inteligente, mais calma, né? Que eu acho que é isso que o jiu-jitsu traz de grande benefício para todos os praticantes. E aí, respondendo a sua pergunta sobre a Aliança, é difícil você prever, né? Eu sempre fiz as coisas acreditando muito, eu sempre acreditei muito no jiu-jitsu e no potencial que ele tinha. Desde o começo, sempre acreditei no jiu-jitsu como negócio, eu sempre acreditei que podia ser muito grande. Mas é difícil de prever, né? Se a gente olhar para trás 20 anos, o quanto a gente andou, e realmente era difícil de imaginar. Mas a gente segue aqui olhando para frente, né? Então, eu imagino que a gente vai ter ainda muito mais para construir nos próximos 20. Mestre, você é considerado um dos grandes mestres, né, do jiu-jitsu e também amigo dos alunos, dos graduados. Conta um pouco para a gente como é que é o seu método de ensino e o quanto de filosofia é utilizado no ensino de jiu-jitsu atual. O que eu faço, na verdade, cara, é fazer um trabalho sério, comprometido e, principalmente, eu faço o que eu amo fazer. Então, acho que os alunos sentem essa verdade, né? E eu não tenho nenhum tratamento diferenciado por aluno graduado ou por aluno iniciante. Eu dou aulas na minha academia em todos os níveis. Eu adoro dar aula de iniciante, eu acho que é uma aula fantástica de convencimento do aluno para que ele realmente realize e coloque o jiu-jitsu como parte da vida dele. Então é uma aula que eu gosto muito de dar também. E eu acho que a questão da filosofia, ela é uma coisa colocada naturalmente nas aulas, né? É como você pensa, como você vive, é o exemplo que você dá para os seus alunos, é o quanto você se bota disponível para ajudar os alunos nos seus próprios problemas. Eu acho que o jiu-jitsu é isso, né? Não é uma coisa onde você tenta pregar algo que você acredita, pelo menos não é dessa forma que eu trabalho. Eu tento mostrar para meus alunos com exemplo das coisas que eu faço e como eu tive sucesso na minha vida através do jiu-jitsu, e é isso que eu tento passar para eles. Voltando a falar da Aliança, ela tem mais de 120 filiais no mundo todo, né, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. Você, em algum momento, quando começou a praticar jiu-jitsu, enfim, você vislumbrava que o Brazilian Jiu-Jitsu seria algo tão gigantesco no mundo inteiro? Frei, só para te atualizar aí, a Aliança está com 175 filiais hoje no mundo. E, assim, como eu te disse na pergunta anterior, era difícil a gente visualizar o quanto a gente poderia crescer, mas eu sempre acreditei muito, né? Eu comecei eu estou falando com você agora da Finlândia, de Turku, que hoje a gente tem uma filial. Ontem eu estava em Helsinki, hoje eu estou em Turku. E foi o primeiro país que eu comecei a minha empreitada internacional. Tenho um carinho grande por aqui, a gente tem 4 escolas na Finlândia e já são mais de 20 anos que a gente vem fazendo um trabalho aqui. Eu já tenho várias faixas pretas formados daqui. Então, assim, eu sempre acreditei muito, como eu te falei, que o jiu-jitsu poderia ser algo grande. E eu continuo acreditando, acho que a gente tem muito caminho para percorrer ainda, mas eu acredito que as pessoas têm começado a se preocupar um pouco mais em entregar um jiu-jitsu de mais qualidade para a sociedade, para as pessoas comuns. E eu acho que isso que vai fazer o jiu-jitsu realmente crescer em outra proporção. É nisso que eu aposto nos próximos anos aí. Mestre, falando novamente desse tema, método de ensino de jiu-jitsu, hoje a maioria das academias, muitas academias, ensinam somente a parte do jiu-jitsu de competição e esquece que, originalmente, os próprios fundadores, o mestre Carlos e o mestre Hélio Gracie, utilizavam o jiu-jitsu exclusivamente como defesa pessoal. Você acha que hoje em dia está faltando um pouco disso em algumas academias?
nessa parte de defesa pessoal mesmo, e o pessoal está utilizando somente como competição. Qual que é a sua visão sobre isso? Né? O quão de defesa pessoal e o quão de jiu-jitsu de competição uma academia tem que ter hoje em dia? Esse é um tema que eu gosto bastante de falar e eu tenho defendido minha posição aí de diversas maneiras. A gente tem feito, inclusive, um curso aí de gestão de academia, onde eu falo bastante dessa história, para que as pessoas entendam o porquê que o jiu-jitsu está no ponto que está. Então, essa resposta provavelmente vai ser um pouco mais longa, mas vamos lá. É importante a gente entender que a Academia Gracie, quando foi fundada, a Academia do Carlos e do Hélio, no Rio de Janeiro, ela só tinha aulas particulares. Então, as aulas particulares eram onde acontecia o programa de defesa pessoal da Academia Gracie. Esse era o único programa que existia no jiu-jitsu. Com o passar dos anos, os alunos que treinavam lá foram ficando bons naquilo, porque eles só faziam aquele programa de 36 aulas. E começaram a ser convidados pelos professores a fazerem um treino no final do expediente, onde a família treinava junto ao jiu-jitsu de competição. Isso só existia para a família, não existia para os alunos. O que aconteceu é que ali surgiu o primeiro Open Mat, né? O primeiro grupo coletivo de jiu-jitsu. Quando as pessoas saíram dali para montar suas próprias academias, foi essa fórmula que eles levaram. Então eles não tinham método de ensino nenhum, era apenas um treino. Então, como aquecimento, 2 posições técnicas e rola. E foi isso que aconteceu, que acabou se espalhando em todas as academias, ou pelo menos na grande maioria delas. O que gera um problema é um desbalanço, porque você começa a atender apenas as pessoas que estão propícias à competição, que são a grande minoria da população, e você afasta justamente aquelas pessoas que mais precisam do jiu-jitsu. Então, o que a Aliança fez há muitos anos atrás, já se vão aí, acho que 18 anos que a gente criou o nosso método de ensino de aulas coletivas, nós fomos a primeira escola a fazer isso, e a gente começou a sentir realmente que a gente começava a oferecer um jiu-jitsu acessível para todo mundo. E isso foi o grande diferencial da nossa equipe. É o grande diferencial da nossa escola até hoje. O aluno entra na nossa escola e tem um caminho a percorrer em níveis confortáveis de aprendizado, e isso faz com que a academia tenha muito mais aluno, consequentemente uma equipe de competição melhor. E não é o contrário, você não foca na competição para ter mais aluno, você foca em ter mais aluno para ter uma boa equipe de competição. E isso fez toda a diferença para a gente. Então eu espero que as academias entendam isso. Eu tenho, como eu falei no início, defendido bastante isso, explicado bastante como isso deve funcionar, porque eu acho que se todo o jiu-jitsu fizesse isso, todo mundo sairia ganhando. As pessoas me perguntam, mas você não tem medo do concorrente fazer igual a você? E eu respondo que o meu pior concorrente é o jiu-jitsu mal feito. Então, eu adoraria que todas as academias tivessem condição técnica de oferecer um jiu-jitsu para todo mundo. Mestre, você é um faixa preta 6º grau, com todos os méritos, todo o seu legado como lutador e como mestre, mas hoje em dia a gente sabe que existe uma banalização nas graduações, né? Qual a sua visão sobre isso? Eu escrevi um artigo recentemente sobre isso, sobre a questão de que todo mundo quer ser mestre e às vezes as pessoas antecipam as suas próprias graduações e aí dá essa impressão de banalização do nosso esporte. Eu não acho nem que seja a questão da banalização, eu acho que o problema é que as pessoas que se graduam de forma não regulamentada, ou pelo menos não regulamentada pela IBJJF, que é o nosso maior órgão, que é o maior órgão do jiu-jitsu, a maior organização do jiu-jitsu, elas se isolam do que eu entendo ser a evolução do nosso esporte. Porque é claro que você não pode, tem vários personagens aí que você não pode questionar, as pessoas são realmente mestres, já estão no jiu-jitsu há muitos anos, mas o problema é quando você vira as costas para a organização, você desune um esporte que já é pequeno. Então a minha defesa é para que as pessoas trabalhem juntas, Mesmo que existam divergências, e essa questão da graduação e do tempo é sempre uma polêmica, eu acho que as pessoas têm que entender a regra como uma só e caminhar juntos para que o jiu-jitsu seja maior.
Então, essa é a minha posição, né? Eu acho que eu vou esperar o meu tempo, a hora que chegar, chegou. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Acho que a minha graduação porra, insignificante perto do tamanho do jiu-jitsu. Então, eu vou seguir a regra como eu sempre fiz, né? Quando chegar a minha hora, eu vou ser graduado e assim será. Eu jamais vou virar as costas para a evolução do jiu-jitsu. Eu acho que isso é uma postura que eu sempre tive e que eu acho que tem ajudado o nosso esporte de certa forma. Mestre, a gente sabe que você já graduou muitas lendas no jiu-jitsu e viu muitas lutas, né, clássicas ele ao vivo, de pertinho. Se você pudesse colocar na ordem, seja a ordem que você quiser, quais os 5 maiores lutadores que você viu no jiu-jitsu, peso por peso de competição, aqueles que mais encantaram os seus olhos? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, cara, porque são tantos anos e assistindo grandes competidores, cada um em seu tempo. Então é muito difícil de você comparar, por exemplo, o Rickson com o Roger, que seriam com certeza dois dos grandes competidores que eu assisti, mas você não pode tirar de uma lista dessa o Marcelinho Garcia, um Cobrinha, um Royler. São tantos, cara. Eu acho que eu vou ficar com esses aí que eu falei agora, porque realmente, mas tem muitos outros que eu admiro muito, os irmãos Ribeiro, o Xande e o Saulo, o Rômulo Barral e o Leandro Lô. São caras que assim, em diferentes tempos fizeram o jiu-jitsu de competição o que ele é hoje, né? Então, realmente são grandes competidores, grandes exemplos para o nosso esporte e é difícil enumerar apenas 5, seria muito injusto, né? Mas soltei os nomes aí que me vieram na cabeça agora, mas certamente se eu parar para pensar um pouco, vão ter muitos outros da nossa equipe mesmo, falar de Michael Lang, de Lucas Lepre, Bruno Malfacini, assim, não tem, é difícil, é uma pergunta muito difícil. E também, mestre, você já viu muitas lutas clássicas, né, ao longo dessa sua trajetória dentro do jiu-jitsu. Se você pudesse colocar as lutas que você viu ali de perto, quais as 3, 4 lutas que nunca sairão da sua cabeça? Essa é outra pergunta difícil de relacionar, né? Tantos combates incríveis e vários deles com um componente emocional, né? Para eu estar muitas vezes ali com algum aluno disputando, mas eu destacaria uma do Marcelinho com o Kron no ADCC. Acho que foi uma grande luta, extremamente técnica, na primeira vez que eles se enfrentaram. Acho que Roger e Jacaré fizeram bons combates também, aquele do Mundial onde o Roger pega o braço do Jacaré, ele não bate, tem todo um componente emocional ali que torna uma grande luta. Que mais? Tem algumas como a final do Cobrinha do Mundial com o Frasato, que ele consegue uma finalização nos últimos segundos e estava perdendo. Aí tem as decepções, né, da luta do Bochecha com o Léo na final do Absoluto, onde ele ganha faltando 4 segundos para acabar, ele consegue virar uma final de absoluto. Enfim, são muitas emoções, né, em grandes lutas de grandes atletas. Acho que o jiu-jitsu proporciona isso pra gente em todos os campeonatos, né? Acaba que, se a gente ficar conversando e relembrando, provavelmente a gente vai achar muitas lutas incríveis e inesquecíveis. Acabei de lembrar do Serginho com o Kron também no Mundial de 2008, que foi incrível. Ninguém esperava, ninguém conhecia muito o Serginho, ele deu um show, acabou sendo campeão mundial daquele ano. Mestre, agora vamos falar um pouco do mestre Fábio Gurgel como lutador de jiu-jitsu, né? Você foi tetracampeão mundial de jiu-jitsu, várias vezes campeão de outras competições importantes também, mas se você pudesse colocar dentro da sua trajetória, quais foram os 3, 4 maiores rivais que você teve dentro do jiu-jitsu de competição? Essa é mais fácil, cara. Acho que o Amauri foi meu maior rival, sem dúvida nenhuma. Foi o cara que eu lutei
mais vezes, que eu disputei mais finais. Então acho que o Amaury Bittet seria o primeiro. Depois o Murilo, eu lutei várias vezes com ele também. Era um cara duríssimo também. A gente tem sempre teve uma rivalidade super saudável. A gente sempre foi bastante amigo fora do tatame, mas a gente fez grandes combates. Foram os dois do Carson que eu lutei mais, que foram os meus maiores rivais. Eu acho que eles estão bem longe dos outros, assim, em termos de rivalidade, porque eles foram os caras que eu competi durante a minha vida inteira. Depois chegou uma outra geração, né? Eu lutei com o Saulo, que me ganhou 2 vezes, mas já era uma geração abaixo, né? Já eram momentos diferentes, não sei se tinha essa rivalidade toda. Eu acho que os meus maiores adversários foram com certeza o Amaury e o Murilo. E agora vamos falar também quais as 3, 4 lutas que você participou, competindo no jiu-jitsu no pano, quais as 3, 4 lutas que jamais sairão da sua cabeça? Eu acho que tem uma que me marcou bastante, foi uma final de um campeonato contra o Amaury, e eu estava perdendo de 2-0 de uma queda no início da luta, e eu fiquei a luta inteira tentando de todas as formas reverter aquele resultado, uma luta bastante intensa. E aí no final, faltando 30 segundos para acabar, a luta ficou em pé, onde ele sempre teve uma vantagem sobre mim. E aí eu consegui aplicar uma queda nele faltando 20 segundos e virei a luta e ganhei. E aquela luta foi uma luta bem marcante para mim. Tem outra com o Amaury também, na final da Copa Nastra, que ele tenta entrar uma queda e é infeliz na queda. Eu consigo pegar as costas dele e consigo fazer 16-0, um placar muito elástico para uma luta nossa, pelo equilíbrio que existia. Então foi uma outra luta bastante importante também. As finais de Mundial sempre são lutas importantes. Então eu fiz a primeira com o Murilo, a segunda com o Daniel Simões. Depois lutei com o Marona em 2000, que foi uma luta bastante dura também, que eu consegui voltar a ser campeão depois de 2 anos perdendo. Perdi 98 para o Saulo, 99 na semifinal para o Murilo, e voltei a ganhar do Marona em 2000. Foi também uma luta bastante importante. Mestre, além do jiu-jitsu, você foi um grande competidor de vale tudo também, né? Participando e vencendo aquele lendário desafio entre jiu-jitsu e luta livre em 91 no Rio. Você venceu sua luta, que foi contra o Denilson Maia. Conte um pouco pra gente, né, pro pessoal e para aquelas pessoas que não viveram aquela época, um pouco daquele evento, né, que contou com nomes como você, o Valide, o Bustamante, e todos venceram as suas lutas. Foi 3-0 para o jiu-jitsu. Conta um pouco pra gente daquele evento. Aquele evento acho que foi um marco, né, no jiu-jitsu. A gente vinha numa fase sem muita divulgação, e acabou que aquele evento foi um boom, né, porque a Rede Globo transmitiu. Foi uma rivalidade muito grande entre o jiu-jitsu e a luta livre, uma rivalidade, na verdade, que era muito mais antiga do que aquilo, mas que aflorou naquele momento. E o Rickson tinha acabado de sair do Brasil, e a gente ficou sem um líder, né? Então o pessoal da luta livre aceitou um desafio que o Valide colocou no jornal, e aí aquele evento aconteceu. E aí foi um momento muito legal, porque a gente uniu o jiu-jitsu inteiro, né? Todo mundo treinou sobre a tutela do mestre Carson Gracie. Foi uma experiência muito bacana, onde eu estreitei meus laços de amizade com o Murilo, com o Zé Mário, com a Amaury, com o Libório, com o Valide, com todos os meus adversários da época. Então foi um momento muito bacana, e a gente teve um sucesso tremendo, né? Fizemos 3 lutas sensacionais e dominamos o evento como nunca antes visto, né? Eu acho que foi uma prova da eficiência do jiu-jitsu mesmo. Era para isso que a gente estava lutando. A gente lutava pela bandeira do jiu-jitsu, independente do resultado pessoal, né? Então acho que foi um momento bem marcante da minha carreira e com certeza na história do jiu-jitsu também.
Depois desse evento, em 91, você lutou contra o Jerry Bollander, né, e perdeu por decisão no UFC. Mas depois dessa ocasião, em 97, talvez fosse sua passagem mais lendária, que foi naquele evento World Vale Tudo Championship 3, em 97, em São Paulo, onde você fez 3 lutas na mesma noite. Conta um pouco pra gente como era essa sensação de entrar para sair na mão 3 vezes na mesma noite, algo que hoje não acontece de maneira nenhuma, e sem luvas, enfim. Conta um pouco pra gente como é que era essa sensação dessa guerra que era lutar o Vale Tudo à moda antiga. Hoje é impensável, né? Você falar que a pessoa vai lutar um Vale Tudo sem luva, vai ter que fazer 3 lutas na noite. Mas era a realidade daquela época e a gente cresceu entendendo que o jiu-jitsu era invencível, né? A gente tinha um excesso de confiança que eu acho que ajudou o jiu-jitsu a chegar onde chegou. E eu fiz essa luta com o Bollander no UFC e infelizmente eu perdi por decisão, e a gente promoveu essa luta em São Paulo, e a ideia era que o Bollander viesse lutar, estava tudo certo para uma revanche, e aí na última hora ele desistiu, e aí só me restou a opção, ou fazer uma luta com alguém, com um outro lutador qualquer, que eu não via muito sentido, ou entrar no torneio e realmente me testar num torneio novamente. E eu optei por entrar no torneio, e aí, como você falou, fiz 2 lutas e cheguei na final contra o Marquer. E foi uma luta que, embora eu tenha perdido, talvez tenha sido a luta de maior aprendizado da minha carreira inteira como lutador, né? Foi realmente um teste muito valoroso para o meu entendimento, né, do meu limite e da onde a gente pode chegar. Isso me fez ter uma bagagem que me ajudou muito depois como professor também, né, do sentimento do lutador, da onde o cara pode chegar, da onde ele pode, o quanto você pode puxar o cara, enfim, foi um grande aprendizado para mim, esse evento, e se eu pudesse eu faria tudo de novo. Nesse evento, as suas 2 primeiras lutas, né, no World Vale Tudo Championship 3, você venceu as 2 primeiras lutas, e se juntar o tempo das 2 não dá 5 minutos. E aí depois você se qualificou para enfrentar uma das maiores lendas da história do Vale Tudo MMA, né, alguém extremamente muito, muito forte, muito bom de wrestling, que é o Marquer. Só de lembrar dessa luta, até a gente sente dor, né, de tão sinistra que foi essa luta. Essa luta fez inclusive várias pessoas passarem a virar fã desse esporte, assim como teve o duelo Pelé e Macaco. Enfim, essa luta Marquer versus Gurgel é um clássico eterno. Conta um pouco pra gente como é que foi enfrentar aquele gigante que na época era o melhor lutador de Vale Tudo do mundo, e no fim você mostrou tanto que você é guerreiro, aguentando 30 minutos com uma maior garra e alma da história. Olha, cara, então, na verdade o Marquer naquela época, ele não era ainda o que ele se tornou depois, né? Ele era um wrestler que, pelo treinador que ele veio ao Brasil, que era o Richard Hamilton, a gente já sabia que ele era um cara de alto nível, porque era o mesmo cara que havia treinado o Don Frye, o Mark Coleman. Então você sabia que dali não tinha nenhum bobo naquele time. Mas ele veio a despontar realmente depois daquela luta, né? E como eu te falei anteriormente, eu tenho assim, aquela luta como um grande aprendizado para mim, né? Foi uma luta duríssima, mas onde eu pude me testar e o tempo inteiro eu acreditava que em algum momento eu ia conseguir ganhar, e eu tentei até o final. Ele foi superior realmente, existia uma diferença de peso gigantesca, e ele obviamente também uma qualidade técnica muito grande, e conseguiu me vencer, mas ele ganhou a luta, mas ele não conseguiu me ganhar de fato, né? E isso para mim foi uma forma de vitória também. Por isso que eu tenho essa luta para mim como um evento muito importante na minha carreira, e para quem está fora é pior, né? Quem está lá dentro tem algum tipo de controle, e como eu te falei, se eu tivesse que fazer, eu faria de novo.
Mas falando dessa luta, ela deixou um legado muito grande no Vale Tudo no mundo inteiro. Até hoje várias pessoas têm o tape ou assistem ela pelo YouTube e na plateia tinha vários dos seus alunos, mesmo você não tendo perdido aquela luta, né, você não foi nocauteado, não foi finalizado, enfim. Conta um pouco pra gente se você acha que ali o seu legado como mestre aumentou e você passou a ter vários alunos, já que o seu nome ficou gigante depois daquela luta, mesmo tendo perdendo, né? Você mostrou que era um grande guerreiro. Você acha que aquela luta foi também um diferencial para que a Aliança pudesse se tornar maior ainda? Então, cara, eu acho que, eu não sei se tem essa relação direta com os alunos, talvez até tenha, mas eu acho que essa luta, ela principalmente me tornou uma pessoa melhor, né? Eu acho que ela me ensinou muito e indiretamente, isso obviamente passa para meus alunos também. É uma experiência que eu adquiri, né? Então acho que as pessoas admiram como a luta se desenrolou, mas o principal é o que eu consegui extrair dessa luta, né, de aprendizado. Então acho que isso me tornou uma pessoa melhor, consequentemente um professor melhor. Então acho que tem uma ligação, mas faz parte da minha carreira, é um pedaço importante da minha carreira, mas eu acho que tudo que eu fiz até hoje faz com que eu sempre faço as coisas pensando nisso, né, e como eu vou sair melhor daquela experiência. Então acho que essa luta foi uma experiência bastante intensa e importante aí na construção de quem eu sou e do professor que eu me tornei. Messi, como estamos falando agora de Vale Tudo, MMA, enfim, para você, colocando peso por peso, dentro da sua preferência, quais os 5 maiores da história do Vale Tudo ou MMA para você? Rapaz, o MMA é bastante extenso, né? A quantidade de pessoas que lutam isso e se destacam é bastante grande também. Mas eu acho que se a gente for aqui ficar pelos brasileiros, eu acho que o Anderson Silva é realmente um cara fora de série, né? Por tudo que ele mostrou no octágono, acho que ele talvez realmente seja o melhor de todos os tempos aí. Gosto muito do que o Demian vem fazendo, usando o jiu-jitsu de uma forma bastante eficiente. Botaria o Demian também nesse rol aí. Acho que o Verdun tem uma participação bastante importante também. É um cara que é um vencedor, né? Um cara que foi bicampeão mundial de jiu-jitsu, bicampeão da ADCC, campeão do UFC. Acho que é um cara que tem uma carreira também bem significativa. Que mais? Eu gosto do estilo do Lyoto. Acho o Lyoto um cara extremamente técnico e com momentos bem bacanas também no MMA. Que mais? Dos Brasil, Minotauro, claro. Minotauro um ícone aí, um cara que representou o jiu-jitsu de forma brilhante também. Então acho que esses 5 aí acho que fecham. Teria o Zé Aldo também para botar nesse bolo aí. Mas acho que esses 6 aí fechariam bem a conta pro Brasil aí do que eu gosto mais de ver no MMA. Mestre, você além de ex-lutador, de mestre, enfim, é um empresário muito bem sucedido, né? E com a sua marca Allianz. Então, a gente conta um pouco pra gente qual é o segredo do sucesso. Primeiro, cara, eu sempre acreditei muito no jiu-jitsu, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu sempre acreditei no potencial que o jiu-jitsu tem em todos os aspectos, inclusive no aspecto empresarial. Então, assim, se eu for destacar o que eu acho mais importante, dentre várias coisas que são importantes, né, para se ter sucesso nesse aspecto, eu acho que seria o entendimento de que o professor de jiu-jitsu é um cara que está lá para servir e não um cara que está lá para mostrar o quanto ele é bom ou, enfim, querer viver desse status, né, de ser o faixa preta, de ser o campeão, de ser. Eu acho que esse entendimento faz com que as pessoas não atinjam sucesso no que ele se propõe. Eu acho que o professor de jiu-jitsu está lá para ensinar e para
proporcionar ao aluno um bom serviço de aula, com respeito, né? Eu acho que quando você entrega um bom produto, aí você tem o primeiro passo sólido dado no caminho de sucesso. Quando você faz de forma diferente, fica muito difícil de realizar. Mestre, foi uma honra falar com você aqui para o site MMA Debate de Belo Horizonte. Gostaria que, para finalizar, você falasse para a gente como que a gente contrata um seminário com você e como, né, para aquelas pessoas que querem ter a Aliança na sua cidade, enfim, como que a gente faz para virar um associado da Aliança, qual um telefone, o site para a gente entrar em contato, e que você deixasse um recado final para os seus fãs mineiros e para os seus admiradores no Brasil inteiro. Foi uma grande honra, mestre. Prazer foi meu falar com vocês aí do MMA Debate. Turma de Belo Horizonte, os mineiros, pô, são um povo muito bacana, que eu gosto muito, tenho vários amigos mineiros e fico feliz aí de poder bater um papo com o pessoal aí de Minas. Então, meu site, fabiogurgel.com.br, pode mandar as mensagens por lá, eu recebo todas elas, respondo todas elas. Vai ser um prazer aí poder dividir um pouco do conhecimento com vocês em algum momento que a gente se encontre dentro do tatame. E para as academias da Aliança, que tem interesse em se filiar à Aliança, pode fazer o mesmo contato pelo mesmo veículo que eu direciono vocês aí para a central da Aliança que cuida das filiações, para passar pelo processo que a gente tem de seleção aí, que é uma coisa bastante cuidadosa para que a gente consiga manter o nível da nossa escola sempre bem alto. Mas vai ser um prazer atender todos vocês aí. Forte abraço e obrigado pela entrevista aí.